Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade na sequência, né, das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutora Marlene, na última aula, ela parou no início do capítulo 7. Para que a gente recorde, no capítulo 7 é abordado o seguinte tema, a seguinte máxima de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. E a doutora, ela disse na semana passada sobre os pobres de espírito, que de fato não significa aqueles desprovidos de inteligência ou sem nenhuma qualidade, e sim os humildes, né? E hoje nós vamos discorrer sobre as instruções que os Espíritos nos dão sobre esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito. E são 3 espíritos benfeitores que vão falar sobre este tema. Primeiro, Lacordaire, em Constantina, em 1863, ele passou essa mensagem. Depois, o Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, em 1862. E também em 1862, nós temos a mensagem de Ferdinando. Bom, sob o título O Orgulho e a Humildade, Lacordaire vem nos falar. E na sua introdução, ele já manifesta a sua preocupação em passar a mensagem de encorajamento à humanidade para o bom caminho. E ele retoma novamente o conceito de pobres de espírito. E ele diz que aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Olha que interessante. Então, ou seja, ele diz que aqueles espíritos que estavam com a incumbência de esclarecer, né, a nova revelação que é o Espiritismo, em outrora eram aqueles pobres de espíritos. Então, são espíritos que, ao longo das reencarnações, eles conquistaram a humildade, entendeu? Eles passaram realmente a essa condição de pobre de espírito, ou seja, humildade. E ele continua aqui desejando a todos, né, muita luz no esclarecimento, e continua dizendo aqui que a humildade, ela é uma virtude bem esquecida entre nós. Isso em 1863. No entanto, ele afirma que sem a humildade podeis, ele não afirma, ele pergunta: sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo?
Ele lança essa pergunta e ao mesmo tempo ele diz, não, de jeito nenhum. Porque esse sentimento, ele nivela os homens, né? Aos homens que se dizem irmãos, mas que se não tiver a humildade, eles não se sentem assim, eles não se colocam assim. Sem a humildade, ele faz uma analogia. É como se nós adornássemos um corpo cheio de enfermidade com uma linda roupa, né? E ele pede então para que nós recordemos daquele que nos salva. Quem é? Jesus. O maior exemplo, a maior vivência da humildade. E ele diz, recorda-se dele, da sua humildade. E graças à sua humildade ele se fez grande. Por outro lado, ele diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E se Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque ele sabia, lá outrora, que aqueles grandes da terra não teriam condições de perceber a sua palavra. Eles não teriam a sensibilidade de captar a sua mensagem. Por isso que ele se dirigiu aos mais pobres, certo? Porque os que aqui estão e estiveram na época do Cristo, eles imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas e dada ao seu próprio mérito, né? E que a sua essência é mais pura do que o pobre. Então, os orgulhosos, os ricos da terra, assim se achavam. E Deus, só que eles estão enganados, porque ele diz aqui que Deus os retira quando o bem aprouver. Essa riqueza, né, essa situação privilegiada dos ricos da terra. E quando Deus nos tira, ele diz que estes que se sentem injustiçados, né? E eles não aceitam. E ele exclama, irrisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? São perguntas que ele faz. O envoltório do pobre não é exatamente o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? São perguntas que ele lança para a nossa reflexão. Porque a gente percebe que se passaram já tanto tempo, nós estamos em 2014, e nós ainda vivenciamos esta mesma situação. Nós ainda estamos mergulhados no nosso próprio orgulho. E essas perguntas, embora fossem feitas em 1863, elas são mais atuais do que nunca. E essa pergunta eu trago aqui para a nossa reflexão. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Na verdade, o que ocorre? A gente vem se arrastando séculos e séculos, criando as nossas verdades, segundo as nossas conveniências. As conveniências que nós, de civilização em civilização, vamos criando para privilégio sempre de quem? Daqueles que supostamente estão acima, para garantir-lhes a situação naquele patamar social, naquela condição superior de inteligência, que nós vamos ver logo mais, né? Enfim, nós escondemos as verdades, mas até quando nós vamos fazer isso? E ele exclama aqui, ele continua questionando a questão do sangue, né, que foi uma justificativa por muitos séculos. Afinal,
A realeza tem sangue azul. Nós não somos, né, absolutamente iguais aos plebeus. E aqui no Brasil, país tão jovem, nós lidamos e temos histórias sangrentas, cruéis e até hoje espíritos antagônicos, justamente porque viveram e entraram em choques, justamente pelo orgulho, por se acharem superior. Quantas famílias foram impedidas de progredirem? Quantos amores foram interrompidos por este orgulho de casta, de raça, de família, de nome? E ele diz aqui, que dizeis, são descendentes de sangue nobre? Vã utopia de supostos filósofos, que se fôssemos iguais, porque Deus o teria. Então, alguns filósofos, né, alguns pensadores, ainda defenderam a ideia, e alguns até hoje, mas espera aí, como somos iguais? Então, por que razão Deus, né, deu a uns tão pouco? E a mim, eu nasci numa situação privilegiada, afinal de contas, né, sou de família XYZ, né, como que eu posso ser igual àquele pobre, aqueles que estão ali numa situação bem rasteira? Não, alguma razão tem. Então essa ideia, ela pairou e foi defendida. E hoje também, de certa forma mais, como é que fala, escamoteada, ela prevalece em alguns setores sociais, vamos dizer aqui. Porque ele diz assim, ó, se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? E o Espírito benfeitor, ele diz, é verdade que o vestuário de uns, né, são bem superiores aos dos outros, né? Mas, veja bem, nobreza de sangue, ele questiona, a química não demonstrou isso, o sangue é igual. Então são reflexões que ele traz. E embora todos nós saibamos, é importante que a gente faça junto esse estudo, traga à baila, porque nós vamos ver mais adiante que por mais que a gente ache que não somos orgulhosos, nós somos orgulhosos. Nós podemos não declarar, mas nas entrelinhas nós somos, sim. Veja bem. E aí ele entra na questão do quê? Da reencarnação. Aí o Espírito Lacordaire fala, peraí, mas você está, né, os que pensam assim, estão se colocando nesta vida. Mas você que hoje está no patamar elevado, com reconhecimento social, com todas as benesses da matéria, quem disse que você ontem não pediu esmola para esse que hoje você despreza? Ele leva essas questões. Então ele traz aí, justamente, lança essa reflexão sobre a lei da reencarnação. Então a visão estreita de uma só vida não encontra respaldo, não encontra explicação. Que espécie de Deus seria este? Espera lá. Aí ele puxa para essa ideia. Lembra que a morte não te poupará mais a um do que a outro. Ou seja, todo mundo morre um dia, ele está dizendo. Só que quando você morre, aí ele fala, orgulhosos, né? Vocês que eram tão nobres e poderosos, talvez, né, e estarão no mais baixo nível, ou como já estiveram,
né? E todos os homens, enfim, são iguais na balança divina. E só as virtudes distinguem os homens ao olhar de Deus. Então não é a nossa cultura, a nossa estirpe, a nossa raça, a nossa nacionalidade que vai nos distinguir, e sim as nossas virtudes. Então nós somos todos iguais perante Deus, porém somos diferentes, porque a nossa evolução, a nossa situação espiritual dependerá das nossas virtudes. E nisso há sim um reconhecimento de Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz que todos os espíritos são da mesma essência, e todo o corpo é modelado da mesma massa. Entretanto, os vossos títulos, vossos nomes, não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, que virtudes são essas? São as virtudes relacionadas à caridade e à humildade. E como ele falou antes, não existe caridade sem humildade. Caridade sem humildade não é caridade. A verdadeira caridade, ela é praticada com o espírito de humildade. E depois ele dá 2 exemplos. Da mãe infortunada, que sofre com seus filhos, pobre, trazendo o peso da cruz. E diz que esta mãe, ela é mais nobre aos seus olhos do que um poderoso da terra. Depois ele lembra também, e você, jovem, as jovens, né, a jovem menina, sacrificada, assim, passando por privações, trabalhos pesados, e que olha, né, as afortunadas passeando, festas, passeios, e o seu coração fica oprimido, porque são jovens como ela, mas tem uma situação, um estado social que lhes permite, né, todas as benesses da vida material, do nome, da nobreza. Ele diz, não fica assim não, querida, ele diz, porque por trás de tanta festa, de tanta alegria, você nem não imagina quanta desgraça, quantos dramas, quantas dores estão lá escondidas. Então é tudo uma ilusão. E ele diz para a moça, né, permaneça pura aos olhos de Deus. Se não queres, aí eu até grifei. Vou parar para a gente falar. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. Então, eu nunca tinha parado bem para pensar, né? A gente sabe que todos nós temos o nosso anjo guardião. E aqui ele faz essa referência a esse anjo guardião. E a gente fala, nossa, mas será que nunca eles nos abandonam, os anjos guardiões, os nossos mentores, né? Mas veja aí, ele está avisando a menina. A escolha, né, de cair na tentação das facilidades é sua. Mas cuidado,
Não faça isso, porque senão seu anjo guardião vai te dar um tempo, porque foi a sua escolha. E você vai sofrer as consequências, e essas consequências vão ser sentidas no mundo espiritual. Você vai levar junto. E é o que acontece conosco. A gente fica pensando, muitas vezes, será que, meu anjo guardião está olhando para mim? Depende. Quais as escolhas que nós temos feito? Nós estamos tão envolvidos no nosso orgulho, nas nossas teimosias, nos nossos rancores, na nossa falta de perdão, que a gente não consegue nem divisar, nem enxergar, nem escutar, nem sentir nada que venha do nosso anjo? Ou nós estamos num caminho de esforço, ou nós ponderamos, ou nós pedimos e mentalizamos essa ajuda do alto, que ela se concretiza, inclusive, por meio do nosso anjo guardião. Mas ele não vai ficar de plantão, com os seus tutelados ao nosso bel prazer. Então, as coisas do espírito são questões muito sérias. E a gente acha sempre que tem uma mão sobre nós, que está disposta sempre a nos perdoar. Sim, está disposto sempre a perdoar, com certeza. É uma realidade. Mas não nos livrar das consequências. Não nos tirar o peso do remorso e a necessidade de refazimento, de reerguimento. Isso eles não vão nos tirar. Então, por isso, e por este motivo nós passamos pelas dores, pelas nossas escolhas. Eu achei super interessante essa colocação que ele faz do anjo guardião. Ele afirma essa figura do anjo guardião e alerta esta menina para que ela não se deixe levar pelas ilusões, da falsa a situação mais assim elevada aos olhos do mundo. E ele diz aqui que e vós homens que sofreis as injustiças dos homens, aqueles que se sentem injustiçados, que passam por situações vexatórias, humilhantes, ele está dizendo, calma, suporta com humildade, Se você sofre uma calúnia, também suporta, porque se a vossa conduta é pura, Deus não pode nos compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Mesmo porque, quando nós passamos por situações humilhantes, por provações morais, de calúnia, perseguições, etc., não é em vão. Começa daí. Então, quando ele fala assim, não suporta, bem-aventurados os aflitos, coitados dos aflitos, dos sofredores. Mas por que isso? Não é porque é o coitadinho que Deus só olha pelos coitadinhos, não. Porque o coitadinho de hoje foi o tirano de ontem, muitas vezes. Foi o ganancioso de ontem. Foi o ladrão de ontem. Certo? Então, suporta com humildade que você estará se elevando. É isso que ele diz. Nós estamos do seu lado. Não faltará a ajuda de Deus para todos, desde que sofram com humildade. Aceitem a sua aprovação. O que realmente é o ponto fraco de todos nós. Porque nós nos colocamos na situação de quê? Injustiçados, somos as vítimas. É assim que a gente se comporta. A gente fica muito revoltado.
Nós não paramos assim num primeiro momento, acho que todos nós no primeiro momento, a gente tem esse ímpeto da revolta, de não aceitar. Aí, dependendo de quanto a gente se esforça para nos reformarmos intimamente, para educar a nossa alma, aí a gente vai ponderando, vai respirando fundo e vai, né? Porque assim, aceitar tudo resignadamente, temos muito poucos aqui, né? Temos grandes exemplos, ainda bem, né? Então não é uma coisa impossível, tão intangível, tão inacessível para nós. Então, mas ele está alertando aqui, porque a humildade, quando se fala em humildade, principalmente nesse sentido, a humildade de reconhecer que tudo que nós temos pela frente e que temos que enfrentar é por consequência dos nossos próprios atos. É assumir esta responsabilidade e respirar fundo e caminhar. Então, são as doenças, são as dores morais, são as dores, são as vicissitudes materiais, certo? Então, aí ele lembra aqui também, né? Então, ele vai dizer que quando Moisés, né, subiu o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o que fez o povo de Israel? Mais do que depressa. Deram um jeito de fazer o bezerro de ouro para eles adorarem. Então eles doaram as suas joias, tudo, e construíram um ídolo para que eles adorassem. E ele faz uma comparação do povo de Israel, lá, né, no tempo de Moisés, com o homem civilizado. E ele fala assim, vocês fazem como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes. E abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria ao seu próprio gosto e às suas próprias ideias. Então, assim, ele vem julgar o quê? Depois de Cristo, tudo que a gente viu, né, se erguer e acontecer em nome do cristianismo, né? Então, formou-se uma igreja, né, que atendia a alguns interesses. E cada um tinha a sua religião para sua própria conveniência. Eu não sei se vocês assistiram 12 anos de escravidão, né? Foi um filme, ganhou Oscar e tudo mais. Esse filme é muito interessante, porque uns dos donos de fazenda e senhorios lá dos escravos, ele lia a Bíblia, mas ele lia a Bíblia do jeito que ele, entendeu? Lia entre aspas, ele falava e os coitava. Então, na Bíblia, assim, os escravos tinham mais mesmo que suportar aquilo, tinham que obedecer, e o dono, né, tinha todo o direito sobre eles. Ele lia. Então, é a forma como nós fizemos durante muito tempo. Nós moldamos todo o ensinamento para a nossa conveniência, de acordo com o nosso interesse. Ele fala, cada um ergueu o seu ídolo de ouro para adorar. Ei, desperta aí, meus irmãos, meus amigos. Aí ele vai falar exatamente de uma coisa muito interessante aqui. Ele fala, está na hora de despertar, né? Vamos lá, meus amigos. Numa palavra só, sede cristãos. E aqui também eu grifei, porque vem ao encontro de outras noites que a gente conversou aqui. A doutora também trata isso no livro Não Será em 2012,
onde ela pinça várias profecias, né? Olha aqui como fala o nosso Lacordaire. Ele fala assim: viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem. Pelo vosso retorno ao bem. Humanidade. A caridade e a fraternidade. E então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Que é justamente para onde devemos ir. Passar para o mundo de regeneração, né, e caminharmos para o mundo desenvolvido. E ele diz, exatamente, que eles veem aqui, né, todo a pleia de espíritos que colaboraram com a catalogação da nossa doutrina, com todo o estudo de Kardec, ele vem falar, nós vimos para ajudar, né, para que se cumpra a profecia, e que realmente esse mundo, né, quando, né, o eleito retornar, encontra em nós uma grande família. Aí ele fala assim, mas se permanecerdes insensíveis a voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre de bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre a vossa sorte. Ainda bem que ele fala assim depois. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, então nós todos que houvermos servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graça para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade. Então essa a importância que se reveste a humildade para nós. Então a humildade, ela é a essência da nossa bondade, da fraternidade, da compreensão, da paz. Resumindo, ela é a essência da nossa espiritualidade superior. Nós só caminharemos para a espiritualidade superior se formos humildes. É uma condição sine qua non. Não tem volta, não tem não dá para esconder, para ignorar. E aí o Adolfo, né, ele reforça tudo que Lacordaire está falando sobre a humildade, e ele vem dizer: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado em todas as partes. E infelizmente, gente, isso ele falou em 1862, são 2000, eu não consigo vislumbrar um cenário diferente. Eu acho que isso aí está transbordando desde aquela época, não parou de transbordar, né? E ele vem dizer: não podeis ser felizes, pode esquecer, sem a benevolência mútua, pode esquecer, porque aí está a fonte, né, para eliminar, aliás,
feliz e como a benevolência pode existir com orgulho, ele está dizendo que a benevolência é mútua, né? Agora, dá para a gente falar em benevolência com orgulho? Não. Daí ele vem dizer aqui do problema que é o orgulho ainda entre nós. Não dá. Não dá. Ele fala, o orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Então, vocês dediquem, né, tempo e esforço para destruí-lo. Né? E um só meio se vos oferece para isto. Mas esse meio é infalível. Qual meio que é esse, gente? Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Novamente ele vem dizer aqui. Cristo deixou todo o ensinamento, deixou todo o manual, né, que se nós nos orientássemos por ele, nós realmente não estaríamos nessa situação hoje. Nós estaríamos numa situação muito mais elevada espiritualmente falando. E ele diz que não adianta, não tem outros, não tem jeitinho aqui. É a lei, é o que Cristo ensinou, é a lei do Cristo. Para tirar o quê? O nosso orgulho. E ele diz assim, e por que vocês ainda continuam tendo tanta estima por tudo aquilo que brilha aos olhos? Né? E, por outro lado, aquilo que tem valor, vocês desdenham. Por quê? E olha como vocês são, eles vêm nos dizer. Às vezes, uma pessoa, né, totalmente viciosa, totalmente sem virtudes, sem caráter, mas porque ela tem uma posição social, ela é rica, ela é tratada com reverência, com toda a consideração possível. Enquanto o coitado, o pobre, né, é desprezado, ignorado, ele incomoda. Por quê? Até quando isso? Essa indulgência para com tudo o que lisonjeia. O orgulho. Porque o orgulho é indulgente com tudo o que o lisonjeia. Veja bem. Então, o orgulho passa a mão na cabeça de tudo aquilo que o lisonjeia. Né? Então, se nós nos colocamos diante de um poderoso, né, fazendo-lhe as vontades, atendendo-lhe os pedidos, eu vou estar com alta consideração desta personagem, porque eu estou, né, reverenciando aquela figura orgulhosa, imponente. Por que isso ainda? Ele pergunta. Bom, e ele diz aqui que não esqueçais de que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Então, esse juízo de valor completamente errôneo que nós temos, ele demonstra a nossa decadência moral. E ele volta aqui a falar o que a gente falou agora, que aqueles que são golpeados no seu orgulho, por algum motivo, se revoltam, entendeu? E ao invés de se humilharem, eles se revoltam, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e sua queda é... Então é assim, o orgulhoso, quanto mais orgulhoso,
quanto mais ele se sente acima de tudo e de todos, a queda é muito maior. É o que ele diz aqui. Quando a justiça é feita e ele se sente o injustiçado, a sua queda é maior. Ela é do tamanho do seu orgulho. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma a coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Então aqui ele também vem chamar essa atenção de como tudo isso é efêmero, tudo isso não tem valor. Pelo contrário, quanto mais nós nos apegamos a essas questões, esses valores efêmeros da matéria, mais nós sofremos. E ele vem justamente em complemento ao que Lacordaire nos falou, dizer que nós devemos ter humildade, né? E a não dar tanto valor aos títulos da terra, às questões terrenas, às posições, às vantagens. Então, isso é Adolfo que falou. Mas, finalizando, Ferdinando, que é outro mentor aqui, ele discorre sobre a questão da inteligência. E qual é a missão do homem inteligente na Terra? Inteligência todos nós temos, né? Todos nós. E há aqueles super inteligentes, que são as sumidades deste grupo, né? E, no entanto, o que fazem com esta inteligência? Então, ele está colocando uma outra questão aqui, que se relaciona ao orgulho também. São as pessoas que se consideram acima da média, né? O QI delas está acima da média, elas são extremamente cultas, muito inteligentes e se orgulham disso. E ele faz uma reflexão sobre isto. O que faz ele? Aí ele: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? Então, ou seja, a inteligência é um dom, é um talento. Então, nós lembramos aqui da parábola do talento, né? Então, alguns de nós reencarnados realmente temos o privilégio, pela situação, pela nossa história, a gente vem amealhando o conhecimento e temos uma inteligência avançada, perspicaz, certo? Mas ela tem que ter um fim útil. Ele está dizendo, escuta, toda ferramenta, né, todo instrumento tem a sua utilidade. E ele faz uma comparação aqui com a enxada. A enxada, né, na mão do agricultor, né, para que ela serve? Para cavar. E não para ele pegar essa enxada, certo? E ir para cima do patrão. A enxada não foi, né, feita para esta finalidade.
Então, a inteligência, ela deve ser utilizada para um fim útil. E toda utilidade, quando a gente fala útil, nós relacionamos logo com o bem, com progresso, com trabalho, né? Com prosperidade. Tudo que é útil nos remete a essas situações, a estes adjetivos, entendeu? E substantivos, né? Ninguém vai pensar em algo diferente. Mas ele diz que para que serve a inteligência, hein, gente? Para destruir? Ele fala. É destruir a humanidade, destruir os seus irmãos? Aí ele diz que a inteligência, ela é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria bem mais fácil. Então, ou seja, ele está falando por parte deles. Nossa, a nossa tarefa seria tão mais tranquila, né? Nossa, porque o que a gente tem que fazer aqui para a humanidade, trazendo esses ensinamentos, nossa, se os mais inteligentes, né, percebessem e ajudassem a disseminar essas verdades, nossa, a tarefa dos espíritos seria imensamente mais leve. Ele está dizendo. Mas o homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. E isso nós vemos a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Então nós vemos nos livros, né, principalmente André Luiz, que traz os casos, né, vivenciados por encarnados e desencarnados, extraídos da vida real desses irmãos e irmãs, e nós vemos que realmente tem espíritos que tiveram uma inteligência absurda e que fizeram muito mal, né? E que nasceram num corpo, numa mente completamente tolhida, né? Sem condições de pensar, sem condições de subsistir por ele próprio, dependendo, ter uma vida vegetativa e ainda perseguido, né, pelos inimigos que ele fez com o seu mau uso da inteligência. Então, ele está dizendo que a inteligência também pode ser tirada a qualquer momento. Quando nós nos apropriamos, né, de algumas vantagens, entre aspas, né, nós percebemos que somos inteligentes, nós temos facilidades, nós temos algumas habilidades próprias, todos nós temos. Mas vejam bem, os espíritos afirmam para nós, ela pode ser tirada de nós. Ah, mas como? Se eu conquistei... Não, tudo bem, você conquistou, mas o uso que se faz dela, da inteligência, assim como todos os outros dons e talentos, também vão ditar o quê? O seu futuro, é que ele fala. De que modo você está usando para o futuro? Então você pode ter muito mais fortalecido essa inteligência, quanto mais bem a gente faz com a inteligência e com outros bens, e contrariamente a isso, nós podemos ter retirado. Então nós podemos sim passar encarnações e encarnações, depois de uma encarnação exuberante, de uma inteligência exuberante, virmos como idiotas, entendeu? E aprender tudo do beabá, até para aprender um ABC vai ter que, entendeu? Então, precisamos refletir sobre isso. Ficamos então por aqui, terminamos o capítulo 7º. Semana que vem
creio que será iniciado o capítulo 8º. Então, vamos todos trabalhar, cada qual na sua...